Reverendíssimos Padre André, Padre Fernando, amados irmãos e irmãs, hoje nesta novena nós queremos meditar aquele segundo capítulo deste legado espiritual que o saudoso Papa Francisco nos deixou com a sua encíclica Dilexit Nos. Ele nos amou, sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nesta encíclica, que é como legado espiritual do Papa Francisco, no seu segundo capítulo, ele nos convida a olhar para os gestos e as palavras de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero meditar com vocês, partindo daquilo que o Santo Padre nos ensinou nesta encíclica, sobre 3 pontos importantes: gestos, olhares e palavras. Vejam, o Papa nos ensina que o Sagrado Coração de Jesus é o núcleo, é a fonte da nossa experiência com o amor de Deus. Por isso ele nos lembra, nos recorda, nos convida a olharmos para o Evangelho e vermos como nosso Senhor agia, como nosso Senhor olhava e como nosso Senhor falava. Por isso, gestos, olhares e palavras. Mas o que eu quero lembrar é que quando o Sagrado Coração de Jesus aparece a Santa Margarida Maria, esta revelação tem um motivo: a frieza do coração dos homens, que se esquecem do amor de Deus. E vejam, gente, a gente vive de acordo com aquilo que a gente acredita. A gente vive de acordo com aquilo que a gente pensa. E na época de Santa Margarida Maria, existiam 3 pensamentos que já estavam começando a afastar o homem de Deus. Eu vou falar umas palavrinhas difíceis, mas depois a gente vai entender. Existia o deísmo, o jansenismo e o ateísmo. Vamos pensar sobre isso. Primeira coisa, a filosofia daquela época era deísta. Padre, o que significa isso? Significa que eles acreditavam em Deus. Mas Deus para eles era como um relojoeiro. O relojoeiro fabrica o relógio, certo? Te dá o relógio lá, você compra o relógio, certo? O relojoeiro fica cuidando do relógio todo dia? Não, ele deixa o relógio funcionar. Esta filosofia ensinava que Deus criou o mundo, que Deus criou o homem, mas não está nem aí. Vive do jeito que você tiver que viver. Eu não vou interferir em nada. O mundo é problema de vocês. Contra este pensamento, o Sagrado Coração de Jesus nos recorda que Ele não é um Deus distante, que Ele é um Deus afetuoso. O Papa Francisco nos diz: Cristo tinha a ciência das carícias. Nosso Deus não é um Deus distante, nosso Deus é um Deus que nos toca. Nos evangelhos nós vemos que Jesus, para curar as pessoas, Ele toca nelas. Que Jesus tinha o cuidado de abraçar as crianças. Que Jesus tinha a delicadeza de impor as mãos sobre cada uma das pessoas que o seguiam. Isso nos mostra o quê? Que nosso Deus é um Deus cheio de ternura. Que nosso Deus não nos criou e nos abandonou, não. Nosso Deus nos criou e permanece conosco, nos acariciando, nos amando. E, gente, nós experimentamos isso de uma maneira tão profunda nos sacramentos. Na Eucaristia, é Deus que nos toca com o seu corpo e com o seu sangue. Quem já recebeu a unção dos enfermos, o padre unge com um óleo. É o toque consolador de Deus que nos cura. Quando vier a tentação de que Deus nos abandonou, de que nós estamos sozinhos, nos lembremos dos gestos de Jesus. Nosso Deus não é um Deus distante, nosso Deus é um Deus próximo, é um Deus terno, é um Deus que nos toca. Segundo pensamento que existia naquela época era o jansenismo. Era uma heresia pessimista. Por quê? Olhava para o ser humano e falava assim: olha, o ser humano não presta, não vale nada.
parece que está certo, né? Que se a gente olhar para a gente mesmo, eu acho que eles não estão tão errados. Mas qual que era o problema? Eles colocavam uma distância muito grande entre nós e Deus. Deus era inacessível, porque nós éramos muito pecadores. E sabe qual era o olhar de Deus para o homem, segundo este pensamento? Era um olhar de condenação. Deus olha o homem para condenar. Já viram aquele olho grande que desenhava antes, né? Escrevia assim, ó, Deus tudo vê, para dar medo. Então, é ainda uma herança desta ideia, de que Deus fica lá nos olhando para nos condenar. Só que, gente, Deus não é fiscal da Receita Federal, que fica cruzando dado para ver quem está devendo. Deus não é investigador de polícia, que fica atrás de bandido, de quem erra, não é. O olhar de Deus para nós, nos lembra o Papa Francisco, olhando para o coração de Jesus, não é um olhar de condenação, mas é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia. Deus não nos olha para nos condenar, Deus nos olha para nos amar. Padre, Deus vê tudo? Vê, assim como uma mãe não desgruda os olhos do filho que está começando a andar, porque se o filho cair, o que a mãe vai fazer? Vai correr para levantá-lo. Deus nos olha em todos os momentos, Deus vê as nossas quedas não para nos condenar, Deus vê as nossas quedas para nos erguer, para nos levantar, para nos colocar em pé. O olhar de Deus não é de condenação, é um olhar de amor. Às vezes a gente tem um pensamento errado sobre a justiça de Deus. A gente pensa assim, Deus é justo, Ele vai punir cada pecadinho que eu cometer. Santa Teresinha nos ensina a pensar diferente. Ela diz assim, Deus é justo e Ele vai recompensar cada mínimo esforço que nós fizermos para amar. A justiça não é só punir o erro, a justiça também é recompensar todo o esforço, toda boa intenção, todo o desejo de ser melhor. Então o coração de Jesus nos ensina isso. Jesus não nos olha para nos condenar, Jesus nos olha para nos amar, para nos perdoar, para estar próximo de nós. E o terceiro pensamento, que na época de Santa Margarida ainda era muito incipiente, era do ateísmo. E sabe qual que é o principal argumento do ateísmo contra a fé? O sofrimento dos inocentes. Porque quando os inocentes sofrem, onde está Deus? Quando as pessoas sofrem, onde está Deus? Parece que Deus silencia. E o que o Papa Francisco nos recorda nesta encíclica? Que o silêncio de Deus não é o silêncio da inexistência. Que o silêncio de Deus não é o silêncio da indiferença. O silêncio de Deus é o silêncio da cruz. Na hora que um inocente sofre, na hora que nós sofremos, Deus não silencia porque Ele está longe de nós. Deus silencia porque Ele sabe o que é sofrer. Porque Ele experimentou na sua própria carne, como Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, o que é o sofrimento. E, gente, o verdadeiro consolo não está nas palavras. O verdadeiro consolo está quando tem alguém que é capaz de se fazer companhia. Quando a gente está passando por um sofrimento, às vezes a gente não quer escutar nada. A gente quer ter um ombro para chorar. A gente quer ter alguém para nos abraçar. A gente quer ter certeza de que a gente não está sozinho no caminho da vida. Consolo é uma palavra que vem do latim e significa companhia na solidão. Deus é o nosso consolador, não porque Ele fica falando na hora que a gente sofre, não porque Ele tira o nosso sofrimento, Ele é o nosso consolador, porque na hora do sofrimento, Ele é o nosso companheiro, Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que permanece ao nosso lado. Por isso o silêncio de Deus não é o silêncio da indiferença, mas é o silêncio daquele que compreende profundamente o sofrimento. E porque compreende profundamente o sofrimento, ele sabe que o verdadeiro consolo não é falar, que o verdadeiro consolo é permanecer junto, mesmo na hora da dor. Amados irmãos e irmãs,
peçamos esta graça nesta liturgia, de olharmos para o coração de Jesus e vermos que nosso Deus é um Deus que nos ama, através dos seus gestos, através do seu olhar e através da sua palavra, que brota mesmo na hora do silêncio da dor. No instante de silêncio, peçamos esta graça, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, para que no momento da cruz, no dia a dia da nossa vida, nós possamos fazer esta experiência, que o Senhor tem gestos, olhares e palavras de amor para cada um de nós.